O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa-nos do céu entrar. Deixa-nos do céu entrar. Abre as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia que nós ouvimos hoje, o Evangelho é a continuação do capítulo 10 de São João, que nós ouvimos no domingo sobre o bom pastor. Mas eu queria chamar a vossa atenção para a primeira leitura. A primeira leitura aqui dos Atos dos Apóstolos mostra aquele evento triste da morte de Estevão, mas no meio da perseguição e da morte, muitos cristãos se espalharam, e esse espalhamento das pessoas que estavam ali e seguiam Jesus fez com que eles, ao chegar a diversos lugares, eles anunciavam a boa nova do Cristo e pregavam o Evangelho e faziam sinais. E a adesão ao Evangelho de Jesus Cristo foi grande. Chegou até a cidade de Antioquia. Alguns iam de Chipre, etc. Quando pregaram o Evangelho lá, também pregaram aos gregos. O que nós temos aqui de interessante? Que o espalhar da palavra, que começa na perseguição, mostra a fecundidade da perseguição, a fecundidade da provação, mas ao mesmo tempo mostra o alcance da palavra e a eficácia, dos sinais de Jesus, dos seus apóstolos. Eles pregavam assim como Jesus pregou, com autoridade. Eles faziam sinais como Jesus fez sinais. Mas um outro elemento mais importante até aqui
que era divisor de águas, vai ser muito característico, sobretudo dessa igreja de Antioquia, mas sobretudo em Paulo, é que primeiro eles pregavam aos judeus, porque a salvação veio dos judeus, mas aqui já tem indícios que eles também começaram a pregar aos gregos, começaram a pregar às pessoas que não pertenciam ao judaísmo. Então essa palavra de Deus, ela ganha duas dimensões, digamos assim, dessa catolicidade, ou dessa catoliquê. Qual é? Primeiro, espalhar-se por todo o mundo. Essa dispersão vai começar e eles vão andando, e vão caminhando, e fundando igreja, pregando, e se espalhando, digamos assim, horizontalmente. E essa palavra também vai ganhando essa diversidade. Não é mais dentro do judaísmo. E por causa disso, nós não somos de uma seita judaica, mas nós somos seguidores de Cristo. Tanto é que a leitura diz que lá eles foram chamados a primeira vez de cristãos, ou seja, de outros cristos, ou de seguidores de Cristo. Então eles espalham por todas as cidades, geograficamente, mas também começa ali todo um processo cultural. Ou seja, à medida que o Evangelho vai entrando e vai gerando conversões e adesão, e aqui a leitura diz que essa notícia chegou, não é? E as pessoas começaram a acreditar no Evangelho, e eles começaram a ficar fiéis ao Senhor, não é? E foi mostrando como o anúncio foi gerando fé e conversão, começando essa cultura. Jesus Cristo então entrando nos corações, formando a sua igreja, sua palavra foi fazendo seus sinais, foi agregando as pessoas, não é? E vai assumindo essa dimensão, tanto de católica, catolique, universal, e também vai aprofundando, porque à medida que o Evangelho vai ser anunciado, eles vão aprofundando na mensagem de Cristo, porque com a vinda do Espírito Santo, eles lembraram que Jesus falava, e ao mesmo tempo o Espírito iluminava o que eles iam dizer frente aos desafios do mundo, né? Vai formando também a apostolicidade da igreja. A gente já vê esses elementos presentes nela, né? Católica e apostólica. Os apóstolos saem para pregar o Evangelho a todo mundo, e católica para todos são convidados. São Paulo vai dizer depois da sua carta: não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, não há pobre nem rico, todos são chamados a crer no Evangelho. A notícia é para todo mundo, né? É para todo mundo. Isso nos faz pensar que nos momentos difíceis da vida, a palavra de Deus também precisa ser anunciada. Mas mostra também essa missionalidade, porque a palavra não é anunciada sem que a gente caminhe em direção das pessoas. Hoje nós temos outros aerópagos, como as redes sociais, né? O telefone, a televisão, não é? E outros meios, a tecnologia de um modo geral, para que essa palavra seja anunciada, mas não substitui a pregação da palavra, indo de casa em casa, percorrendo as cidades, falando de Jesus Cristo, não é? Então, às vezes, nossos momentos difíceis que nós vivemos, ou que as pessoas vivem, não é? A palavra de Deus é consolo e libertação. Então nós devemos aqui abrirmos a novena com essa luz, não é? Porque a igreja, ela é missionária, mas segundo a teologia, ela tem um sentido petrino de hierarquia, de obediência, de autoridade. Ela se estrutura assim, né? Deus deu a Pedro, o colégio apostólico e o povo, e eles a serviço do povo e todos a serviço do céu. Mas também a igreja é carismática, que é chamada igreja mariana, que é aquela igreja onde o Espírito sopra e impulsiona novos desafios, e cada vez que os novos desafios aparecem, cada vez que o mundo é surpreendido por outras realidades,
o Espírito também move essa igreja a dar respostas e conduz essa igreja nesse caminho tumultuado em que vive. Então, em grandes momentos, por exemplo, na Idade Média, onde a igreja se perdeu com as riquezas, onde muitos papas eram reis, Deus suscita um Francisco de Assis, com a pobreza extrema. Em momentos onde a igreja, onde o mundo vivia o iluminismo, o racionalismo, Deus faz brotar muitos místicos, como Santa Teresa, São João da Cruz e mais tarde Santa Teresinha. Quando as coisas fogem por questão moral, aparece o Santo Afonso, um grande moralista da igreja, e a igreja, com a ação do Espírito, vai movendo os santos. Quando a humanidade começa a desvairar para o lado do pecado, o Espírito também suscita muita santidade. Então, queridos irmãos e irmãs, não é? A importância de dar a vida pelo Evangelho. Aqui entra, eu termino aqui, o outro fator muito interessante é que, como diz um ditado antigo da igreja, se eu não me engano, está na Didaquê, se eu não me engano, que sangue de mártires é semente de cristãos. Toda vez que o sangue é derramado por Cristo, naquele lugar também brota muita santidade, muitos cristãos. Não é à toa que, tirando São João Evangelista, todos deram a vida e derramaram o seu sangue por causa do Evangelho. A igreja hoje se sustenta nesses 2000 anos, porque no seu primeiro século, até os 4 séculos, muita gente morreu nas perseguições contra a igreja. Embora a igreja é perseguida em toda a sua história, ela muda de rosto, ela muda de carne, mas temos aquela promessa, que nenhuma das portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Hoje vemos outros tipos de perseguição, e a igreja também, a gente vê que no meio do outro, Deus tem feito surgir também muitos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.